O jogador que eu mais discordo dentro dessa lista em relação ao Auremir, né? Se a gente olhar no geral, na temporada dele, dos seus 36 jogos, tanto na disputa da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Campeonato Goiano, se a gente pegar no geral assim, eu daria no máximo uma nota 6 pro Auremir, porque realmente ele foi muito mal, tanto no Campeonato Goiano, na disputa da Copa do Brasil, naqueles primeiros jogos da Série A, mas nesse segundo turno do Brasileirão, o Auremir realmente jogou muita bola. Se a gente imaginar que o turno virou lá naquele jogo contra o Coritiba na Serrinha, o Auremir já era o titular, né, da sua posição. Ele fez, inclusive, foi aquele jogo que eu diria que foi a retomada do Auremir com a camisa do Goiás. Ele tinha jogado anteriormente a isso, contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, participou de 19 minutos, também mais 4 minutos no empate contra o Juventude fora de casa, ficou no banco diante do Fluminense e São Paulo e apareceu de última hora naquele jogo contra o Coritiba, fazendo uma função muito boa no meio de campo, inclusive com maior qualidade na distribuição do jogo. Ficou no banco contra o Palmeiras, o Goiás perdeu feio, né, fora de casa por 3-0, também contra o Avaí não participou, e a partir do jogo contra o Atlético Mineiro, aí sim engatando uma sequência muito boa na minha visão com a camisa do Goiás, foi bem demais naquele jogo no Mineirão, uma vitória por 1-0, também na disputa na Serrinha contra o Atlético Goianiense, uma vitória do Goiás por 2-1, foi titular e ajudou muito, contra o Santos fora de casa, o Flamengo na Serrinha sempre com aquela competitividade muito grande, ele pode não ser tão bom na saída de bola, esse jogo contra o Juventude deixou claro, né, essa deficiência do jogador nessa criação de jogadas, mas para marcar, para dar aquele último gás na zona de marcação, o encaixe principalmente no meio de campo, é muito bom de bola o Auremir. Boas partidas também contra o Bragantino fora de casa, mesmo naquela sequência ruim demais do Goiás no Campeonato Brasileiro, ele fez um jogo fraco contra o Fortaleza, tanto é que foi substituído ali no primeiro tempo, era uma outra característica também para a segunda etapa, jogou bem contra o Ceará, lá no Castelão também, contra o Internacional, quase marcou um gol, né, de cabeça no Beira-Rio, diante do Cuiabá, América Mineiro, Atlético Paranaense também na penúltima rodada, e na última aí sim ele foi mal, né, contra o Juventude não conseguiu ajudar tanto, principalmente nessa criação de jogadas, tem os seus defeitos, mas na minha visão, para ser titular absoluto, eu acho que não, mas para composição de elenco, o Goiás possivelmente com a Copa Sul-Americana, pegando aqueles times mais cascudos, por exemplo, um time argentino, um time uruguaio, com muita marra, né, eu acho que o Auremir pode ser esse jogador diferenciado para entrar no segundo tempo e ajudar principalmente na marcação e manter o resultado. Na minha visão, eu permaneceria sim com ele no ano que vem, ainda não está descartado, né, essa sua renovação, já experiente, 31 anos de idade, 23 partidas no Campeonato Brasileiro, tem passagens também por Cuiabá, Guarani, Vasco, Ceará, Náutico, Sampaio, Correia e muito mais. Quero saber a sua opinião sobre o Auremir, também se você continuaria ou não com ele para o ano que vem. Na minha visão, não para ser o titular absoluto do Goiás, mas para a composição de elenco, aceitaria sim. Vale lembrar também que dos meios de campos, o Johnny Lucas, né, contratado ainda no meio dessa temporada, não pôde ser inscrito por conta daquele rolo gigante da CBF com a Federação Belga. No ano que vem, aí sim ele estará à disposição para o técnico Jair Ventura, dando bem mais sobre a declaração, né, do zagueirão Reinaldo ainda na sua coletiva de imprensa, no comecinho do dia, falando aí principalmente sobre que não houve procura na questão de outros clubes, tanto da Série A do Campeonato Brasileiro ou do futebol europeu, para contar com o jogador no ano que vem. Vou ler aqui para vocês o que disse o zagueirão. Abre aspas. Estou esperando acabar o campeonato para poder conversar com o clube. Com a Série A chegando ao fim, nós ficamos focados na competição, querendo a permanência, querendo algo a mais. Então estou centrado nesses últimos jogos para podermos chegar no objetivo. Essa semana saíram algumas coisas em um Instagram de torcedor do Goiás e eu não tenho proposta, nem sondagem de ninguém. Estou feliz aqui e espero que dê tudo certo depois que acabar o campeonato, né? Em termos de renovação, fecha aspas, o que disse aí o zagueiro de 25 anos de idade. Então, negando aquela informação que foi confirmada pelo portal Esmeraldino, ainda no comecinho da semana, sobre sondagens de equipes do leste europeu ou até mesmo da Série A do Campeonato Brasileiro, o Reinaldo diz que não sabe de nenhum tipo de questão envolvendo esse assunto. Assim, não dá pra dizer que ele tá mentindo, nem o portal Esmeraldino. Na minha visão, pelo que vem jogando o Reinaldo nesse ano, teria que ser muito inocente de achar que nenhum outro clube, tanto da Série A quanto também do futebol europeu, não fez uma consulta. O que é uma sondagem? Ligar para os seus empresários, seus representantes e perguntar qual é a situação dele, a questão contratual, sobre os salários também, porcentagem até mesmo de comissão para um empresário ou até mesmo a porcentagem do clube, né? Por exemplo, não dá para olhar direitinho essa informação, mas por exemplo, ele tem um percentual ainda com Altomense, Ponte Preta, Juventude, Moreirense, né? Os seus últimos clubes que ele acabou passando. Então, basicamente, isso é a sondagem. Não quer dizer que o Reinaldo procurou um outro clube para se transferir, nada desse sentido. O próprio presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, garantiu que ele já tem uma proposta dos seus, juntamente com seus empresários, uma proposta na mesa para a renovação do seu contrato. Então o Reinaldo, assim, não dá para dizer que é mentira essa informação lá do portal Esmeraldino, até porque, como eu falei para vocês, ele tem contrato só até agora no final do ano e vários clubes vão tentar entender a situação do jogador
juntamente com seu empresário. Se ele diz que não reconhece nenhum tipo dessas coisas, aí tudo bem, né? Acho que pode estar focado nessa reta final para buscar aí esses objetivos a mais. Mas a gente fica com o pé atrás também, olhando pelo lado do torcedor apenas, né? Sim, se a gente imaginar, se ele quisesse realmente ou ficar no Goiás, ou pegar um contrato de vários anos, não seria agora no final da temporada ou na metade do ano. Acho que ele não esperaria o final do torneio, né? Para aí sim tomar a sua decisão. Enfim, vamos torcer para que ele continue. Não acho que é sacanagem, acho que o jogador tem sim que buscar o melhor para a sua carreira, desde que assim a gente como torcedor quer que fique no Goiás, né? Mas vai depender muito dessa reta final. Ele diz que está satisfeito aqui em Goiânia, gosta dos seus companheiros, a estrutura, né, que fornece o Goiás para o crescimento da sua carreira. Na minha visão, é uma boa tanto para o Goiás quanto para o Reinaldo, né? Podendo disputar, inclusive, a sua primeira competição internacional na temporada de 2023, tudo dando certo nessa reta final do ano com a confirmação da vaga na Copa Sul-Americana. Um jogador que cresceu de rendimento já na Série B do ano passado, atuando em 34 dos 38 jogos do Goiás na disputa da segunda divisão. Agora em 2022 soma até aqui 47 partidas, sendo na Série A do Campeonato Brasileiro 30 jogos, basicamente todos eles, né, como titular, muito importante dentro dessa zaga no lado esquerdo do campo. E para o ano que vem tendo objetivos maiores, novamente na primeira divisão, eventualmente com a disputa da Copa Sul-Americana, além, claro, do começo da temporada muito mais organizado, com um técnico definido, uma base mantida também, vejo com bons olhos para o próprio jogador, que já declarou, né, que informações antes dele renovar o seu contrato, lá no mês de janeiro, que gostaria de retornar ao futebol europeu, onde ele jogou lá no Moreirense na temporada de 2021, apenas um jogo, né, na primeira divisão de Portugal, ou até mesmo do futebol japonês, que especulou, né, não chegou a nenhum tipo de proposta, aí sim ele fechando com o Goiás para a sequência do ano. Quero saber a sua visão, o que você pensa a respeito aí do zagueiro Reinaldo, 25 anos de idade, diz que não tem nenhum tipo de proposta ou conhecimento de alguma sondagem do futebol, tanto do leste europeu, ou até mesmo da Série A aqui do Brasileirão. Na minha visão, se for para renovar com o Reinaldo, esquece esse negócio de um ano, sabe? Acho que pelo menos 2, 3, se ele quiser até 4 anos de contrato tranquilamente. É um jogador que já demonstrou muito caráter, também joga muita bola, muita dedicação e muita vontade em todos os jogos, né? Por incrível que pareça, em todos os jogos o Reinaldo jogou bem com a camisa do Goiás, nunca faltou vontade dele, desde de partidas na primeira fase do Campeonato Goiano, ou em Copa do Brasil, ou em partidas decisivas, né, fora de casa e na Série A. Muito bom jogador, eu manteria tranquilamente para o ano que vem, e visando também em um planejamento, até mesmo por uma espinha dorsal, né? Dieguinho, Tadeu, Nicolas, Vinícius, acho que pode ser bons nomes para os próximos anos do Verdão. Sobre um jogador que não irá retornar de empréstimo para o Goiás no ano que vem, que é o lateral esquerdo Gabriel Rodrigues, jogador de 22 anos de idade, que fez uma boa Série C com a camisa da Aparecidense, entrando em campo 24 vezes com a equipe de Aparecida de Goiânia, dentro dos jogos da terceira divisão. Ele participou de 24 deles, né? Inclusive fez uma boa participação, sendo praticamente titular absoluto durante todo o campeonato. Ele estava emprestado pelo Goiás Aparecidense até o final do ano, e aí informação lá do meu parceiro Vitor Pimenta, do Mais Goiás, muito obrigado aí ao Vitor, ele acabou confirmando juntamente com o presidente da Aparecidense, o Elvis Mendes, que garantiu tanto esse fim de contrato com o Goiás, essa não renovação, após aí o término dele neste ano de 2022, e aí sim, ficando livre no mercado, irá assinar até dezembro de 2024 com a Aparecidense, né, um contrato em definitivo, aí não tendo mais nenhum tipo de vínculo com o Goiás. Ele que inclusive depois que acabou a Série C, o último jogo dele foi contra o Mirassol, fora de casa, titular naquele compromisso, no dia 25 de setembro, né? Então, mais aí de setembro, outubro, quase 2 meses treinando, inclusive com o Goiás, com os outros jogadores dentro do grupo, ele, o Albano, também os jogadores que retornaram de empréstimo, não irá continuar para o ano que vem, o Gabriel Rodrigues. Foi titular tanto nesse ano, com a Aparecidense durante toda a temporada, foram 10 partidas também na disputa do Campeonato Goiano, já começou a temporada como titular. No ano passado foi um dos destaques, inclusive eleito o melhor lateral esquerdo da Série D do Brasileirão, entrando em campo 22 vezes e um gol marcado. Não acho uma boa para o Goiás, tá? Acho que, beleza, o Gabriel Rodrigues pode não ser aquele lateral esquerdo absurdo no nível de primeira divisão, o Goiás indo, obviamente, para o seu segundo ano consecutivo, mas aqui no Brasil a gente tem essa escassez muito grande de jogadores pelas laterais. E quando você acha, por exemplo, um atleta assim, minimamente digno, como por exemplo aquele Juninho Capixaba do Fortaleza, se eu não me engano, ele recebe mais ou menos 300 mil reais. Você não vai achar por menos de 150 mil reais um lateral esquerdo razoável aqui no Brasil. Então eu ainda fico com esse pé atrás de tentar pelo menos esses jogadores ou das categorias de base, ou como foi no caso do Gabriel Rodrigues, foi eleito o melhor lateral esquerdo, melhor dizendo, da Série D do ano passado, e nessa Série C agora de 2022 fazendo uma boa campanha com a Aparecidense, que por pouco, né, não conseguiu acesso. Então, na minha visão, eu renovaria com o Gabriel Rodrigues e até daria uma chance para ele no começo do Campeonato Goiano, não por ele ser assim, é um bom jogador, eu gosto do estilo de jogo dele também, mas
mas a escassez de jogadores pelo lado esquerdo do campo aqui no Brasil é muito grande, de lateral esquerdo e de lateral direito. Na minha visão, acho que poderia tentar, pelo menos, dar uma última chance aí para o jogador de 22 anos de idade apenas e com uma experiência bem grande, né, no profissional. Ele estreou ainda no elenco de cima do Goiás, lá em 2018, depois disso teve algumas partidas também no elenco principal em 2020, no Campeonato Brasileiro, entrando em campo 9 vezes, em 2021 também no Goianão não foi tão bem, pelo Goiás inclusive, naquele elenco cheio de garotos, né, apenas 6 partidas, já havia sido emprestado na Aparecidense, em 2020 na Série D, com 11 partidas e no ano passado, né, aí sim conseguindo ser o campeão e subindo com a equipe de Aparecida de Goiânia para a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda comigo, se você discorda, como eu falei. Não acho que a diretoria deveria olhar aí para o Rodrigues e falar, esse é o nosso lateral esquerdo titular para o ano que vem. Não é dessa forma, mas pelo menos para a composição de elenco, uma posição muito complicada de se achar jogadores razoáveis, não precisa nem ser craque, é muito difícil achar um lateral que não comprometa no seu jogo ofensivo ou defensivo aqui no Brasil. Na minha visão, acho que o Gabriel Rodrigues merecia pelo menos, né, uma chance, porque assim, né, se fosse de outro time que nunca tivesse jogado no Goiás, tivesse 22 anos, uma boa participação, vamos supor ele no São José do Rio Grande do Sul, com passagem nas categorias de base do Grêmio, aí chegaria como destaque, né? Mas como é da gente e já acabou tendo alguma primeira impressão ruim, né, aqui no Goiás e na Aparecidense que está aqui pertinho, parece que tem um certo de, não sei, um preconceito por já conhecer o jogador. Quero saber a sua visão aqui embaixo também nos comentários sobre o Gabriel Rodrigues, se você ficaria ou não essa assinatura com a Aparecidense até dezembro de 2024 também.